Bom, pessoal, voltamos para os nossos estudos de demografia brasileira, de população brasileira. Agora estudaremos a divisão da população brasileira de acordo com o sexo. De um lado, sexo masculino, ou homens, e do outro lado, mulheres, ou sexo feminino. Lembrando que estamos usando aí termos biológicos, estamos levando em conta a realidade biológica. Se é XY homem ou se é XX mulher, porque hoje em dia já se usa muito critério de gênero, levando em conta a realidade subjetiva, aquilo que a pessoa se identifica, aquilo que ela acha que é em termos de sexualidade. Mas estamos utilizando aí critérios mais objetivos. Se nasceu homem, se nasceu XY ou se nasceu mulher XX. E o que observamos é que há no Brasil mais mulheres do que homens. Apesar da porcentagem ser uma porcentagem, assim, uma diferença pequena de porcentagem, são milhões de mulheres a mais do que homens. E basicamente por quê? Há mais mortes violentas de homens, predisposição maior do homem à bebida e fumo. Ainda são os homens que consomem mais esses produtos que são nocivos. Terceiro, como a gente viu, a maior parte das profissões insalubres, perigosas, nocivas ainda são exercidas por homens, em sua grande maioria. Então, os homens morrem mais e morrem mais cedo. Então, nós temos mais mulheres do que homens no Brasil. Tem outros países que é o contrário, mas no Brasil há mais mulheres do que homens. Outra questão bastante polêmica: existe diferença salarial real, substancial entre homens e mulheres? Um estudo recente mostrou que a diferença não é tão grande. Praticamente não existe, como alguns traziam aí, que o homem chegava a ganhar 3 vezes mais ou 30% a mais do que as mulheres, e mostrou-se que isso era, na verdade, um mito. Na verdade, era uma ideologia aí, utilizada como propaganda político-partidário, ideológica. Eu, particularmente, não conheço em nenhuma empresa na mesma função, com o mesmo tempo de serviço, um homem ganhar mais do que uma mulher. A lei proíbe. Então não existe essa discriminação deliberada de eu vou pagar mais para o homem do que para a mulher naquela mesma função, naquela mesma empresa. Então o que existe aí, e essa diferença aqui está relacionada não à mesma empresa um homem ganhar mais, e sim a questão de profissões. Profissões que pagam naturalmente menos, tanto para o homem quanto para a mulher tem uma presença maior ali. Então, é basicamente isso. Não existe essa questão. Inclusive, com cada vez mais trabalhadores no setor público, aí que é praticamente inexistente mesmo essa diferença, porque o setor público ele tem o critério lá de tratamento igual. A gente vê, inclusive, como a mídia ela tenta colocar isso na cabeça da população. Eu vi uma reportagem que dizia que o Neymar ele ganha, acho que 20 vezes mais do que a Marta. Isso daí é no futebol. Agora, essa mesma reportagem do UOL, por exemplo, não trouxe que no ramo da moda, por exemplo, nenhum homem ganha mais do que a Gisele Bündchen.
Então, olha como as reportagens, elas são maliciosas, elas tentam induzir as pessoas a erro. E estudando, pesquisando, eu vi que isso tudo, na verdade, era uma grande falácia do homem ganhar mais. Até se isso fosse uma realidade, os patrões que pensam no lucro, eles iam contratar eram mulheres. Eles iam pensar mais nessa questão do lucro aí. Ah, mas a mulher engravida. Sim, mas de uma forma geral, ter mais mulheres, se pudesse realmente pagar menos, os patrões, as empresas contratariam majoritariamente mulheres, que não é o caso. Então, essa diferença aí é bastante pequena. Não existe numa mesma empresa, numa mesma função, com o mesmo tempo de serviço, um homem ganhar mais do que uma mulher. A mulher pode entrar na justiça do trabalho, inclusive. Eu desafio alguém aqui a me dizer, olha, Fernando, numa mesma empresa, com o mesmo tempo de serviço, na mesmíssima função, ele ganha 2.000 e ela ganha 1.500. Eu desafio alguém a trazer um exemplo que seja. Outro ponto importante de população brasileira e de demografia em geral é o que chamamos de pirâmide etária. O que é pirâmide etária? É a figura que divide a população de acordo com a idade das pessoas. Então, de 0 a 19 anos aqui, essa faixa de azul são os jovens, de 20 a 59 os adultos no meio da pirâmide e no topo dela, de 60 anos para cima, os idosos. E aí, o que observamos com o passar do tempo na pirâmide etária do Brasil? Primeiro, a base era mais larga, porque nasciam mais crianças, os casais tinham mais filhos. E o topo era mais estreito, porque tinha menos idosos. A expectativa de vida do Brasil era menor na década de 80, por exemplo. As pessoas viviam aí 60 anos, eram poucos que passavam dessa faixa etária, porque ainda não tínhamos uma boa condição de saneamento básico, de tratamento médico, de tecnologias médicas, de saúde pública, de vacinas. Agora, olha o que aconteceu com o passar do tempo. O topo da pirâmide, que são os idosos, o topo aumentou, porque temos mais idosos. As pessoas hoje no Brasil vivem, em média, 76 anos. Se for mulher, já estão com 79 anos, em média, vivendo. Então, o topo ele aumentou porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Aumentou por quê? Saneamento básico foi expandido, saúde pública, tecnologias na saúde, fizeram os tratamentos, melhoraram. Então, a população tem vivido mais, o topo está mais largo. Em compensação, a base ela passa por uma tendência de encolhimento. A quantidade de jovens está diminuindo. Por quê? Por conta da natalidade estar diminuindo, por conta da mulher, do casal, na verdade, estar tendo menos filhos, como a gente viu na aula anterior. Então, inclusive essa questão aqui, o Brasil está passando por um fenômeno que até então era comum na Europa, chamado de envelhecimento da população, o que de certa forma causa problemas previdenciários. O que é previdência? Previdência é o órgão do governo responsável aí, basicamente pelas aposentadorias, pensões. E nós temos tido o quê? Maior quantidade de aposentados e que vivem por um tempo maior. Isso causa uma sobrecarga na Previdência. Países desenvolvidos têm esse problema. Não é uma falácia, não é um mito. É um problema demográfico. Ao mesmo tempo em que jovens estão diminuindo, ou seja, aqueles que trabalham. Porque para pagar os aposentados,
tem que ter um pessoal na ativa, trabalhando para poder gerar as riquezas, para pagar os idosos. E aí nós temos esse problema, que é comum nos países europeus, o envelhecimento da população. Por isso, inclusive, de certa forma, justifica que haja reformas na Previdência. Ou seja, se a população está vivendo mais, precisamos aumentar a idade de se aposentar. Eu sei que todo mundo fica muito revoltado, muito pé da vida quando há aumento aí, quando há uma reforma da Previdência, mas analisando em termos objetivos, se faz necessário. É claro que uma reforma da Previdência precisa ser bem pensada, temos profissões diferentes que exigem um olhar mais atento. Existem no Brasil lugares em que as pessoas vivem menos, como o sertão nordestino, por exemplo. Essas questões que tinham que ser melhor ponderadas, porque uma pessoa em Santa Catarina não vive o mesmo, não tem a mesma expectativa de vida de quem vive lá no Piauí. Lá no Piauí se vive menos do que em Santa Catarina, então essas questões também tinham que ser consideradas aí. Pirâmide social. Pirâmide social é a figura que divide as pessoas basicamente pela renda, pelo quanto ganham. É uma pirâmide que leva em conta as questões socioeconômicas. Aqui no topo nós temos as classes A e B, são os mais ricos. No meio da pirâmide é a classe C, é a classe média, que não é nem rica nem pobre. Está entre as duas aí. E na base nós temos as classes D e E, pobres e miseráveis. Então, o que a gente tem também notado com o passar do tempo? Já há muitas décadas essa evolução vem acontecendo. Nós vemos o quê? A quantidade de pobres e miseráveis está diminuindo e a classe média ela vem aumentando, o que é bom. Uma quantidade maior de pessoas tem entrado na classe média. E o que eu costumo dizer é, o país que deseja que uma população saia da pobreza, educação é fundamental e investimentos para gerar empregos. E nós vemos no Brasil uma liberdade econômica cada vez menor, uma burocracia enorme para poder montar um negócio, uma empresa, uma carga tributária muito pesada sobre as empresas, o que dificulta contratar mais trabalhadores. E até mesmo também muitos tributos sobre alimentos, sobre remédios, o que dificulta principalmente o pobre a comprar alimentos e medicamentos. Nos últimos anos, nos últimos governos, tivemos um aumento muito grande nos impostos sobre remédios, sobre alimento. Então, acabava com uma mão dando para as pessoas, uma mão, através de programas assistencialistas, e tomava com a outra, com impostos altos sobre comida e remédios. Então, o país, para tirar de fato a pessoa da pobreza, tem que investir na educação e no incentivo à geração de emprego, porque uma pessoa que está trabalhando, que recebe, mesmo que seja um salário mínimo, ela vai ter condições de consumir, ela vai ter condições aí de levar o pão para sua casa. Então, basicamente é isso. Mas, de uma forma geral, temos observado aí o aumento da classe média, das pessoas que têm uma vida relativamente estável. Aqui também a pirâmide social, 1% da população ganha acima de 19 mil, essa faixa aqui. 3% da população da brasileira ganha entre 9.981 e 19 mil. 12% ganha entre 4.491 e 9.980. 18% da população ganha entre 2.995 e 4.490. 22% dos brasileiros ganham entre R$ 1.997
e 2.994, e ainda uma parcela grande, muito grande da população brasileira ganhando até R$ 1.996. E você, onde se encontra aí? Qual é a renda da sua família? Eu, por exemplo, eu me enquadro aqui. Faço parte desses 18% da população brasileira que ganham de 2.995 a 4.490. Estou mais para 2.995 do que para 4.490. Outro assunto importante é o que chamamos de IDH. O que é IDH? IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador criado pela ONU para medir qualidade de vida da população de um lugar. É ele que vai dizer se a população vive bem, se a população vive ruim. E quais são os 3 critérios para dar a nota do IDH? Sim, porque existe uma nota que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida, e quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida daquela população. Então, para dar a nota de um determinado lugar no IDH, leva-se em conta expectativa de vida, ou seja, quantos anos as pessoas daquele lugar em média vivem, educação, quantos anos de estudo as pessoas em média têm, quantos analfabetos têm, e renda per capita, ou renda nacional bruta, que basicamente é pegar todas as riquezas produzidas e dividir pelo total de habitantes para ver quanto cada um ficaria, em média, com aquela quantidade de riquezas que foi produzidas. Então, o IDH é isso, é esse indicador que tenta medir qualidade de vida da população. E ele vai medir qualidade de vida da população levando em conta o quê? Quantos anos as pessoas daquele lugar vivem, quantos anos as pessoas daquele lugar estudam e quanto, em média, as pessoas ganham. Então, nesses 3 critérios, a gente vê se a população vive bem ou não. O Brasil ele se encontra na posição 79 do IDH. Estamos na posição aí 79. Isso em 2018. Então, é uma posição que não é muito boa. Por quê? Muitos analfabetos ainda, a expectativa de vida do brasileiro ainda não é tão alta quanto a dos países mais desenvolvidos, a renda per capita não é tão boa, temos ainda muita pobreza. Então, o Brasil, inclusive, caiu uma posição no ranking antes de 2017, mas perdeu 3 posições na comparação com 2013. Então, lembrando que essa divulgação aqui que colocou o Brasil na posição 79 é do ano de 2018. Em primeiro lugar aí está a Noruega. Primeiro lugar no IDH significa o quê? Que eles vivem muitos anos, 80 e quase 90 anos, em média. A renda per capita deles é muito alta, ganham muito bem. E tem muitos anos de estudo, a maioria quase tem 3º grau completo, o analfabetismo praticamente não existe. Aí, pessoal, é o ranking de IDH por unidade da federação. Então, quais são os lugares no Brasil que tem maior IDH? Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo. Então, seriam as unidades federativas em que as pessoas vivem melhor. Ah, Fernando, mas eu sei que São Paulo tem pobreza, tem desigualdade social. Sim, mas em comparação com as outras unidades federativas e levando em conta educação, expectativa de vida e renda, São Paulo tem uma situação aí muito confortável em comparação com outros estados. E quais são aí os estados em que a qualidade de vida é pior? Paraíba, Piauí, Maranhão, Alagoas são os estados com qualidade de vida pior, com IDH menor.
Analfabetismo. Vamos lá. O que nos interessa aqui, pessoal, é falarmos de Brasil. Não vamos ver as diferenças de analfabetismo regional. Estudaremos cada região separadamente. Estudaremos o norte, o nordeste, o sudeste, o sul, o centro-oeste. Mas o nosso objetivo na aula aqui é conhecer o Brasil de forma geral. E qual é a taxa de analfabetismo do Brasil em 2015? Então, 8% da população brasileira no ano de 2015 era analfabeta. O que é analfabeta? Que não sabe nem ler nem escrever. Isso é uma situação horrível. É horrível porque a pessoa analfabeta ela fica muito restrita a fazer atividades que para nós são muito simples. O analfabetismo ele praticamente tira a pessoa ali da vida social, do consumo mais amplo. Então, se formos comparar com os anos anteriores, o analfabetismo ele diminuiu bastante. Na época dos nossos avós, a maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. Hoje, são apenas 8% que não sabem ler nem escrever. Porém, tem aumentado muito o chamado analfabetismo funcional. Vamos olhar aqui no Brasil, que já está em praticamente 20% da população é analfabeta funcional. Mas o que é o analfabetismo funcional? É o seguinte, a pessoa sabe ler, escrever, mas não interpreta. Não sabe interpretar um texto simples. Esse é o analfabeto funcional. Ele lê, ainda que mal, sabe escrever, mas não sabe interpretar textos e questões simples. Por exemplo, você faz uma pergunta lá. Você coloca uma imagem de uma zona rural e você pergunta: a imagem acima se refere a uma zona urbana ou a uma zona rural? Interrogação. A pessoa vai e responde sim. Ela leu, ela viu a imagem, ela leu, mas ela não conseguiu entender direito o que era para ser respondido, por exemplo. Esse é o analfabeto funcional. Assim, pessoal, terminamos mais esse vídeo, é o terceiro, sobre população brasileira. Agora só falta mais um, que vamos ver as questões étnicas, religiosas, culturais aí da população brasileira.